A paz do Senhor Jesus. A paz. Estamos caminhando aqui para o terceiro dia de obra lá na nossa igreja. Terceiro e último dia. Mas antes de sair de casa eu estava meditando na palavra de Deus. E eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 2. E do versículo 14, Paulo fala que Deus nos faz triunfar em Cristo. E nós somos o bom cheiro de Cristo. Versículo 15. Mas para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E aí, no estudo da Bíblia, tinha uma informação interessante. Paulo, quando ele está falando sobre Deus nos faz triunfar em Cristo, Paulo está fazendo uma alusão ao Império Romano, ao exército romano. Quando o exército romano ele vinha vitorioso de uma batalha, trazendo ali os inimigos cativos, enquanto o exército romano passava pelas ruas ali do Império Romano, a população queimava especiarias e incenso aromático. Então aquele cheiro de incenso, ele tomava toda aquela rua, todo aquele lugar onde o exército ia passar. Então Paulo está fazendo uma alusão a isso. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Uma alusão a esse incenso que é queimado. E para aqueles que tinham vencido a guerra, os romanos, aquele incenso representava o cheiro de vitória. Mas para aqueles que estavam sendo levados ali, conduzidos cativo, era cheiro de derrota, cheiro de morte, o mesmo cheiro. Então Paulo faz uma alusão à mensagem do Evangelho. Ela é cheiro de vitória, de vida para os que se salvam. Mas infelizmente, cheiro de derrota, de morte para aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. Então certa vez, quando eu estava questionando a Deus o porquê de Deus mandar a gente pregar o Evangelho para pessoas que Deus sabe que vai rejeitar a mensagem. Como no passado, Deus enviava os profetas e Deus dizia para o povo: eu tenho enviado profetas e vocês têm rejeitado a mensagem. Deus usava até uma expressão que eu acho engraçada, né? Enviando e madrugando. Os profetas são de madrugada para ir lugares longe, levar a mensagem e o povo rejeitava. E eu perguntando a Deus: por que, Senhor? O Senhor manda profeta sabendo que o povo não vai ouvir. E por que hoje o Senhor manda a gente pregar para pessoas que o Senhor sabe que não vão ouvir a tua verdade, a tua palavra? E Deus falou algo forte ao meu coração e eu nunca mais desanimei de evangelizar. Quando Deus falou, para aqueles que recebem o Evangelho, a mensagem, gera salvação. Mas para aqueles que rejeitam a mensagem, gera testemunho. Porque naquele grande dia Deus vai dizer: meu servo pregou, você rejeitou. Minha serva pregou, você rejeitou. Então a pregação do Evangelho nunca é em vão. Em Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo. Não é verdade? Mas a única coisa que não tem um tempo definido é a pregação do Evangelho. Que Paulo fala assim: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então a gente tem que estar pronto para falar da palavra. Deus não nos chamou para convencer ninguém. Esse é trabalho do Espírito Santo. Deus nos chamou para pregar. Claro, a gente não vai lançar coisas santas aos cães, nem pérola aos porcos. Se eu estou tentando falar de Deus para alguém e a pessoa não quer ouvir, está zombando, eu parto para outro. Mas eu pelo menos tentei falar de Jesus para ela. Então não desanime, abra sua boca. Eclesiastes 11, 6 diz: pela manhã lança a tua semente e pela tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual vai prosperar. Se esta, ou seja, aquela que foi lançada pela manhã, se aquela, ou seja, aquela que foi lançada à tarde, ou se ambas prosperarão. Nós não sabemos. Eu costumo dizer, quem é que ia dizer? Se nós fôssemos da igreja primitiva no tempo de Saulo, quem de nós acreditaria que aquele homem seria o que ele foi depois de convertido? A gente jamais ia achar que um homem daquele que perseguia a igreja, que assolava a igreja, que concordava com a morte de cristãos, que aquele homem um dia seria o maior ganhador de almas da história, o maior pregador da história. Então, às vezes, aquele que a gente olha assim, isso aí está perdido. É ali que tem um grande pregador,
É ali que tem uma missionária de Deus. Então a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que pregar. A nossa parte é pregar. Se ela aceitar, salvação. Se ela rejeitar, infelizmente, testemunho. Que Deus te abençoe. Estamos chegando aqui na igreja para mais um dia de trabalho. Mas eu queria deixar essa reflexão para o seu coração.